Oi, gente. Vamos continuar então o nosso tempinho juntos. E a ideia agora é que eu traga para vocês uma prática pedagógica do nosso homeschooling, baseado na educação clássica. E o objetivo dessa explanação é mostrar a liberdade que tanto o homeschooling quanto a educação clássica nos traz ao abordarmos um conteúdo específico. Então vamos começar, vai ser uma breve exposição, mas mostrando para vocês como se desenvolveu a aula de acordo com as demandas das crianças e como nós avaliamos o conteúdo e o aprendizado delas. Muito bem, essa aula é uma aula de história. Quando nós estudamos o Egito Antigo, já tem um tempinho essa aula, e foi uma aula muito, muito interessante. Então, nós estávamos estudando o Egito Antigo, e a educação clássica, ela permite que nós estudemos por assuntos, também por biografias de pessoas, e além de outras possibilidades. Dentro do Egito Antigo, os meninos escolheram, após estudar o Akhenaton, estudar o Tutankhamon, que é o filho dele. Então, nós escolhemos dentro desse tema maior um subtema, e aí começamos as nossas pesquisas sobre esse rei Tutankhamon. Então, eu elaborei um roteiro para pesquisa e junto com as crianças, e fomos perguntando quem foi Tutankhamon, quando viveu, por que morreu, o que ele fez de tão importante, quais são as características particulares que marcaram o seu nome na história, por que que essa figura, esse personagem foi tão curioso, tão importante para que estivéssemos estudando nesse momento. E então as crianças começaram a pesquisar. Eu tive a oportunidade de achar um livro específico, um livro vivo, que falava só sobre o reinado de Tutankhamon, um livro fininho, mas repleto de informações, de gravuras, e ali eles começaram a achar várias informações, foram para a internet, foram para outros livros que temos aqui em casa, da história da antiguidade, de uma maneira mais geral, e assim fomos formando e compondo essa colcha de retalhos com essas informações sobre esse personagem. Muito bem, após então escolher o tema, que era Egito Antigo, o subtema, que era o Tutankhamon, e nós partimos então para a localização geográfica. As crianças, durante o estudo do Egito Antigo e o Novo Egito, elas desenharam várias vezes essa parte aí do mapa, né? Desenharam no caderno, à mão livre, né? Colocando o rio Nilo, fazendo a comparação ali com a Mesopotâmia, porque já havíamos estudado a Mesopotâmia com o rio Tigre e Eufrates. Não só esse mapa da antiguidade, mas eu sempre alterno com o mapa da atualidade, para que as crianças possam localizar no globo ou no planisfério, onde ocorreu atualmente, né, fazendo essa comparação com a antiguidade, quais são os países, os limites, né? Então, ao longo do estudo do Egito, a gente tem uma seção no caderno separada para a geografia, com mapas antigos e mapas recentes, e as crianças preenchem esses mapas várias e várias vezes até que elas possam decorar
os acidentes geográficos, os países, os nomes Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Estreitos e assim por diante. Então, marcamos o nascimento, né? Estudamos e marcamos o nascimento e a morte desse faraó. E já pelo nascimento e pela morte, as crianças fizeram os cálculos e viram que foi um faraó muito jovem, que morreu muito jovem. E aí a gente, como pai, a gente começa a colocar a massa cinzenta das crianças para poder pensar: por que será que esse jovem morreu com essa idade de 19 anos? O que será que aconteceu com ele? E aí eles começam a levantar hipóteses, né? E ficam mais curiosos e mais motivados para estudar. Partindo do pressuposto que sabemos a idade de nascimento, nós temos uma linha do tempo, e nessa linha do tempo nós colocamos então na sequência Tutancâmon e a data de nascimento dele. Tem pais que colocam a data de reinado, mas aqui em casa, para ficar mais fácil, nós optamos que os personagens históricos sejam colocados na nossa linha do tempo pela data de nascimento. Vejam bem, toda vez que se coloca na linha do tempo um personagem, sempre a gente faz uma revisãozinha de 4, 5 datas para trás, para que eles façam, né, um rememoramento dos conteúdos que já foram dados. Então, a nossa linha do tempo é uma linha que tem a cosmovisão cristocêntrica. Então, nós começamos com a criação do mundo e os eventos históricos, eles são enxertados dentro dessa linha, no qual o apogeu é o nascimento de Cristo. Então, nós estamos Josué, cerca de 1400 anos antes de Cristo, Akenaton, que foi o pai de Tutancâmon, em 1372 antes de Cristo, e Tutancâmon. Ok? Então, essa linha do tempo, ela consta na nossa parede e também no caderno das crianças. Muito bem. Na medida que eles foram estudando quem foi o Tutancâmon, que ele reinou, que ele morreu muito jovem, descobriram que o crânio dele tinha perfuração, que ele tinha uma doença nos pés, que provavelmente ele morreu de malária. Eles começaram a naturalmente se interessar pela descoberta da tumba de Tutancâmon. Então, mais importante do que, né, ele ser um faraó jovem, o que mais despertou o interesse das crianças foi essa tumba e o processo de descobrimento dela. Então, naturalmente, o que a gente faz? A gente direciona as nossas pesquisas para o que despertou o interesse das crianças. Então, fomos estudar mais profundamente como foi descoberta essa tumba e o que tinha nessa tumba, né? O que fez dela algo bastante importante na história. Então, as crianças se depararam com um arqueólogo chamado Howard Carter, que em 1922 foi patrocinado por um mecenas inglês, e ficou lá muitos anos ali no Vale dos Reis, no Egito, em busca de descobertas arqueológicas. Levou com ele o fotógrafo Harry Burton, e as crianças acharam importante mencionar o nome desse profissional, pois foi a partir dele que foi registrado tudo aquilo, né, que foi descoberto na tumba, através do registro fotográfico. E começaram, então, a conhecer mais um pouco da história, né, dessa fase da história do Egito, em que a Inglaterra e outros países mandavam arqueólogos que descobriam e muitas vezes saqueavam e retiravam todos os tesouros do Egito, e nós conversamos um pouco
sobre isso. Então, fomos ali no Vale dos Reis. Como é que nós fomos? Nós viajamos através do Google. O Google nos permite ver as pirâmides, as muralhas da China, as crianças andam por cima da muralha, e aí fomos ao Vale dos Reis, vimos diversas fotos, diversos vídeos, né, sobre o Vale dos Reis, o que é o Vale dos Reis. E também, dentro do mapa do Egito, do Egito Antigo, nós localizamos ali o Vale dos Reis, como ele foi criado, por que ele foi criado, por quem ele foi criado, né? Então, estudamos tudo isso. E, finalmente, eu faço a avaliação do conhecimento. Essa avaliação não é uma prova. Geralmente, a educação clássica preconiza muita escrita, textos e também a recontagem do que nós estudamos, não só para a mãe que está ali na lida diária, mas para parentes, conhecidos. Mas nessa avaliação do conhecimento específico, um dos meus filhos pediu para que ele pudesse gravar um vídeo contando o que ele aprendeu para as outras crianças. E eu achei muito interessante e então permiti que ele fizesse isso. Então ele criou um vídeo desses que se desenham. Ele nunca tinha feito essa experiência. Então ele pesquisou na internet como se faz, posicionou a câmera da maneira correta, adaptou, pôs tripé, empilhou em livros, a altura correta. E após o vídeo estar pronto, ele editou o vídeo, procurou a música na internet, ensinei que música tem direito autoral, né? Enfim, todas as regras para se usar a imagem e de obras de artes, né? Do patrimônio intelectual das pessoas. Ele nunca tinha mexido no programa de edição de vídeos, aprendeu a mexer, colocou a música e saiu essa obra de arte aí que para mim é das mais lindas. É muito simples, mas para mim foi a cereja do bolo de algo que a gente trabalhou. As outras crianças também fizeram, mas coloquei o vídeo de um deles para vocês terem uma ideia. Então é isso, meus queridos. Muitas pessoas nos perguntam se a avaliação é feita por meio de provas. Nem sempre. Em casa a avaliação é feita de modo em tempo real, na verdade, né? E quando vejo um vídeo desse, eu percebo, sim, realmente não só aprenderam conteúdo, mas desenvolveram diversas habilidades e competências no processo. Então, aproveitem aí esse vídeo e depois a gente conversa mais um pouquinho. A tumba de Tutankhamon. Howard Carter foi um arqueólogo inglês que, em 1922, viajou da Europa até a África, Egito, em busca de riquezas. Havia relatos que no Vale dos Reis tinha incontáveis riquezas a serem descobertas. Vamos supor que este é o mapa do vale, e os pontos são as áreas que ele escavou. Ele quase escavou tudo. Carter não achou nada, e faltava poucos dias para ir embora da África. Mas havia uma área que ele não explorara. Reuniu vários homens para escavar a areia debaixo do sol escaldante. De repente, um deles bateu em algo sólido. Era uma escada. Ele chamou Carter, que veio correndo.
Mas o que Carter encontrara não era um tesouro qualquer. Era o maior achado arqueólogo da história. A tumba de Tutankhamon, um dos maiores faraós que já existiu. Ele fotografou cada item da sala e os levou a um museu chamado Museu do Cairo. Mas havia uma lenda sobre uma maldição que pairava na tumba. Uma maldição que fora jogada por Tutankhamon. Ele não iria deixar eles levarem seu tesouro sem batalhar. Três semanas depois, alguns homens de Carter morreram misteriosamente. Até seu canário morreu.